Obrigado, doutora. Primeiro, eu tenho muitas dúvidas também, tá? Primeiro, agradecer o pessoal da cooperativa por ter chamado, né? Muito bom falar aqui. Difícil falar depois da Natasha e da Bárbara, né? Porque são duas pessoas extremamente capacitadas para falar de sepse. Então, o meu objetivo é falar do que a gente vê. Então, o meu objetivo maior é chegar a um paciente, o que nós vamos fazer. Eu acho que vai ser uma aula que a doutora Franciosa gosta muito, porque foi toda baseada no PAUS, doutora. Foi bem baseada na abordagem sistemática do paciente grave, para a gente saber, um paciente chegou, como nós vamos atender ela, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos tentar ser prático e objetivo, porque esse é o foco, porque teve muita teoria, agora a gente tem que sistematizar. A American Heart diz que nós temos que seguir 3 caminhos: avaliar, identificar e depois intervir. Eu falo muito para meus residentes uma frase que é: qual é o maior defeito de vocês jovens? Vocês intervêm sem identificar. Quando você intervém sem identificar, existe uma grande chance de errar. Então, vamos seguir o passo a passo. Vamos lá, gente. A gente está num plantão, tem uma criança de 4 anos, tem 15 quilos, e a enfermeira traz ele nos braços, informando que o menino não está bem, que encontra-se com febre e que precisa falar que ele está com varicela. Chegou esse paciente, nós temos que... Onde nós vamos atender esse paciente? Nós temos que fazer a aparência, a cor e a respiração, o ABC primário. O PAUS antigo, ele falava uma mnemônica que era o TICOF. Tônus, interatividade, consolabilidade, olhar e fala. Gente, vamos parar e pensar. Se eu tenho um paciente hipotônico, todo molinho, que não interage, que não está consolável nem no braço da mãe, que os olhos estão fechados, que não está falando, que está desconfortável e que está pálido, você acha que esse paciente está bem? Não está bem. Eu posso chegar e dizer assim: enfermeira, bote ele para sentar ali e esperar ser chamado na fila. Não posso. Isso é importante. Então, a gente tem que definir, nesse momento, 3 caminhos. O meu paciente está risco de estar parado. Eu olho o meu paciente, ele não fala, não responde, está de olho fechado, eu não vejo movimentação, eu acho que ele está parado. Se eu acho que ele está parado, eu vou fazer o quê? 3 Cs. Quais são os 3 Cs? Checar responsividade. Criança, 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 dos 2 lados. Se for bebezinho no pé, bebê, bebê, bebê. Não respondeu. Se ele não respondeu, eu resolvo isso sozinho? Não. Então, eu vou chamar ajuda e depois checar respiração e pulso. Isso se um paciente eu achar que está parado. Se o paciente chega gritando, vai para o braço da mãe, sorri, está com tônus adequado, está consolável, olho aberto, falando, sem desconforto respiratório e normocorado, esse paciente está grave? Aparentemente não. Espera lá na cadeirinha e ele vai ser atendido. O caso do nosso paciente, ele estava hipotônico, ele não interagia com o examinador, os olhos estavam fechados, estava sonolento, taquipneico sem uso de musculatura acessória e estava pálido. O que é que eu identifico nesse meu paciente? É um paciente gravemente enfermo. Se é um paciente gravemente enfermo, o que é que eu vou dizer? Enfermeira, leve o paciente para o eixo vermelho, faça monitor oxigênio e veia, que eu vou iniciar o ABCDE. Beleza isso? Dúvidas nisso? Simbora. Vamos lá. Via aérea desse meu paciente estava pérvia. E aí eu vou ver a respiração. Eu gosto de pensar em número. Então, eu começo com frequência respiratória, saturação. A frequência respiratória do meu paciente estava 50. Isso estava alto ou estava baixo? Voltando. Está alta, está taquipneico. Saturando 91% numa máscara de Ventura 28, que a enfermeira botou a primeira máscara de Ventura que tinha lá. Isso é o certo? Não, porque a gente tem que colocar a máscara de Venturi a máxima oferta possível. Então, de preferência, não reinalante, tá bom? Mas ela botou a de 28%, que era a que tinha.
A expansibilidade do meu paciente estava simétrica e estava uma leve tiragem subcostal. A ausculta estava normal. E aí, o que é que eu identifico nesse meu paciente? A gente vai falar mais à frente que no B eu posso identificar por gravidade e por localização. Por gravidade, eu vou identificar uma síndrome do desconforto respiratório, um paciente eupnei com iminência de insuficiência respiratória, tá? Por localização, vai depender do achado da minha ausculta pulmonar. Se tem crepto, vou pensar em doença de parênquima. Se tem sibilo, obstrução de via aérea inferior. Se tem estridor, obstrução de via aérea superior. Se tem ausculta normal, com mudança do meu padrão respiratório, apneia, bradispneia, Kussmaul, Cheyne-Stokes, perda do controle respiratório. Esse meu paciente, na verdade, ele tem uma taquipneia com hipossaturação, que eu considero como uma síndrome do desconforto respiratório. O que é que eu faço? Corrijo. Eu tenho alguma intervenção no meu B para fazer? Eu tenho alguma localização nele? Não localizo. Eu não localizo um problema no meu B, mas eu identifico um desconforto. Então, o que é que eu faço? Eu ajusto. Vamos botar a máscara não reinalante e a saturação do meu paciente subiu para 98% e a gente progride na investigação. C, circulação. Paciente com frequência cardíaca de 175. Tempo de enchimento capilar de 6. E uma PA de 70 por 50. Vocês acham que esse paciente está com frequência cardíaca normal? Não. E o tempo de enchimento capilar? Prolongado. E a pressão? Baixa, né? Ele tem 4 anos, 4 anos, né? 4 anos. Qual é a fórmula básica no que a American Heart nos ajuda? Eu sei que quando a gente vai falar do Fênix, a gente não vai falar de PAS, tá? A gente vai falar de PAM. Mas a PAS é o quê? 70 mais 2 vezes a idade. Seria 78. E isso eu botei de propósito. Porque quando a gente pega isso, a PAN, nesse caso, não vai estar nos valores de hipotensão para o Fênix. E isso a gente vai ter que discutir um pouco depois, tá? E o pulso do meu paciente estava fino. E o central estava cheio. E a ausculta cardíaca, normal. E aí, gente, estou no meu C. O que é que eu posso identificar no meu C? Eu posso identificar duas coisas. Se o meu paciente tem distúrbio de ritmos, e aí eu vejo na monitorização que o meu paciente tinha uma taquicardia sinusal, tá? Porque ele pode ser uma taquicardia, um ataque supra, pode ser uma bradicardia instável. Isso são diagnósticos possíveis a ser visto no meu C, de acordo com a American Heart. Mas não. Nesse caso, eu não tenho distúrbio de ritmo. Qual é o distúrbio que eu tenho no meu C? Que não é distúrbio de ritmo. É choque. Então, para a American Heart, eu sempre vou pensar em choque quando? Quando eu tenho um paciente taquicárdico, com tempo de enchimento capilar aumentado ou muito rápido, associado com pulso fino. Por quê? Porque a American Heart ela vê urgência e emergência em vários locais do mundo, com acesso a exames e sem acesso a exames. Tá? Então, eu penso em choque séptico. Desculpa, eu penso em choque. E pode ser vários tipos de choque. Pode ser um choque hipovolêmico, se lá, quando eu for conversar com a família, porque até agora eu não falei nem com a família. Lá no meu sample, eu vejo que ele tem diarreia, por exemplo. Pode ser um choque hipovolêmico. Mas esse paciente veio com varicela. Então, assim, na minha mente, inicialmente, a gente vai ficar pensando num choque séptico. Mas, nesse momento, o que é mais importante é que eles têm um choque. E aí nós vamos fazer as medidas iniciais e vamos seguir adiante. E olha como é interessante. A American Heart fala choque. Mas se eu for baseado no Fênix, que é o critério de sepse, eu só posso dizer isso se eu tiver uma infecção associado com pelo menos uma sepse, né, quando você tem 2 critérios de Fênix, com infecção, sendo um deles, pelo menos um deles, cardiovascular. Tá? Ok, então a gente começou o ringue lactato, como a doutora Franciosa falou, a gente está mudando, cada vez, desde 2015 está mudando, a gente pode fazer de 10 a 20 ml por quilo, tá? No caso, foi optado por fazer 300 ml, foi aberto protocolo, iniciado antibiótico e avaliar a necessidade de droga vasoativa.
Vamos lá, gente. Aí a gente pensa. Aí eu estava falando com a Nessil, qual era a proposta? Eu acho que a proposta é a gente devagar, as nossas dúvidas mesmo. E olha que coisa boa, a gente tem um infecto aqui, uma intensivista aqui, outra intensivista aqui, que vão nos ajudar nisso, qualquer coisa. Porque, assim, isso não tem explicação ainda. Isso não tem definição ainda. Porque se eu for baseado no critério antigo, que a gente sabe que pelos novos critérios deixou de existir, o meu paciente tinha CIRS. Tinha foco de infecção, então ele podia ser uma sepse. Porém, se eu for baseado no protocolo Fênix, inicialmente, tá? O meu paciente, a gente sabe que as nossas emergências, os exames demoram. Infelizmente, demoram. Algumas unidades demoram 4 horas para sair um resultado de um exame laboratorial, incluindo gasometria. Então, esse é um problema que a gente tem. E o Fênix é claro em dizer isso também. O Fênix ele é claro em dizer que ele não é um exame de triagem. Ele é um exame de diagnóstico. E isso é importante para a gente, porque quantas e quantas vezes a gente tinha uma sepse depois que via que era um quadro viral e ninguém tirava o antibiótico. E aí o paciente ficava usando antibiótico sem necessidade. Isso é factível de acontecer. Então, o Fênix veio para isso também. E outra, quantas e quantas vezes a gente não fecha CIRS e pode ter uma sepse? Eu não sou obrigado a fechar CIRS e ter uma sepse. Então, esses são os pensamentos. Acredito que vai ter ainda algumas divagações que vai ter que ser feita. Por exemplo, no nosso hospital que eu coordeno, a gente está quebrando a cabeça para tentar montar um protocolo de triagem de sepse, porque é muito complexo fazer isso de forma rápida, sem eu perder o delta de tratamento. Mas vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Mas beleza. Então, a gente viu que esse paciente, por exemplo, ele não fechava nenhum ponto de protocolo Fênix. E aí, gente, aqui são os critérios de CIRS antigos, todo mundo conhece. Ficou horrível esse slide, por sinal. Onde a gente tinha 2 critérios maiores, que tinha que ter pelo menos um dele, febre ou leucocitose. Febre, desculpa, ou hipotermia. O outro critério seria leucocitose, leucopenia, ou mais de 10% de células imaturas, associado com taquicardia ou taquipneia. Esse era o critério que diferia CIRS, e depois eu tinha foco infeccioso, seria sepsis, tá bom? Mas isso caiu por terra. Não é mais para fazer isso. Ele é muito claro no protocolo dizer, CIRS está abolido, sepsis grave não tem lógica, e realmente não tem nenhuma lógica a gente falar que sepsis não é grave. Toda sepsis tem que ser grave mesmo. E esses são os critérios de Fênix, que nem a gente, que já foi falado pela Natasha na outra aula, que eu não vou ficar repetindo, tá? Mas o que isso significa? Aquele nosso paciente, alguém tinha dúvida que aquele nosso paciente tinha que ser cuidado imediatamente? Não. Mas, olha, esse paciente, naquele momento, não fechava critério de sepse. Por quê? Não deu tempo dos exames saírem. Então, isso serve para quê? Que a gente tem que seguir na medicina um pensamento lógico, baseado em literatura, mas sabendo que a gente tem que ter críticas aos modelos que estão sendo feitos. Mas melhor modelo é aquele que já se autocritica. Como foi o Fênix ao se criticar em dizer, olha, eu não faço triagem, nós vamos ter que criar uma triagem. Ponto. E aí agora nós estamos nessa. Todo mundo, acho que em todos os serviços do Brasil e do mundo estão, que serviço é esse? Que protocolo é esse que nós vamos criar? E aí deixa essa lembrança na mente de vocês. Beleza. Passando por Glasgow, tinha 12 de Glasgow. Pupilas isocórico fotorreagente, lembrando que Glasgow antigamente se dizia, antigamente mesmo, né? Se dizia que pontuava até 3 pontos, né? Hoje a gente sabe que o Glasgow pode contar até 1 ponto, né? Se você não tiver resposta pupilar, você tira 1 ponto se for de um olho, se for dos 2 olhos, você tira 2 pontos, então pode chegar até fazer o Glasgow de 1, tá? A glicose do meu paciente estava normal, 105, e olha que interessante, ele tinha febre, 39,5. Aí agora eu posso dizer, olha como é interessante, agora no meu eu posso chegar e dizer assim, se eu tenho um choque, de acordo com a American Heart,
taquicardia, pulso fino, tempo de enchimento capilar aumentado, hipotensão e febre, até que se prove o contrário, eu sou um choque séptico. Tá certo? E foi visto também na minha exposição lesões crostosas alternadas com pústulas e uma celulite no membro superior direito, ou seja, evidenciando infecção bacteriana. Tá? E aí, qual é a minha identificação? Febre, varicela e celulite. E qual é a minha conduta? Foi a conduta que foi feita no nosso C. Tá certo? E nós vamos para o sample. E olha como é interessante, isso é uma coisa que é muito sistematizada e é importante vocês saberem. Quando a gente começa isso, eu fiz tudo isso, sem conversar com a família. Porque o que vai matar o meu paciente é o ABCDE. Depois eu converso com a família para poder me organizar e vir com mais dados para cuidar do paciente. Mas antes de cuidar disso, eu tenho que cuidar do paciente de fato. Então, era um paciente que tinha sample, não sei se vocês se lembram, mas vamos lembrar, o S de sinais e sintomas, o A de alergia, o M de medicamento, o P de passado médico, o L de líquidos, ou last meal, que é a última dieta, e o E de episódio recente. Então, o que é que aconteceu? Então, um paciente que tinha febre há 4 dias, diagnosticado com varicela 3, tinha uma alergia à dipirona. Eu brinco que quando eu fazia a instrução no pause, eu sempre gostava de botar, e com os residentes, eu sempre gostava de botar uma febre. Porque, como eu digo, assim, o jovem ele é muito impetuoso. Aí o que acontece? Eu dizia assim, não é? Temperatura 39,5. Aí o que a pessoa dizia? Dipirona. Aí eu ia e botava uma anafilaxia no treinamento deles. Por quê? A febre não vai matar. Mas a anafilaxia pode. Então, se a febre não vai matar, converse com a família. Se não tiver alergia, quando você volta com a conduta. Então, ele tinha alergia à dipirona, estava usando permanganato no banho, era rígida, a última dieta fazia 4 horas, e ela iniciou pústulas associadas com hiperemia e do membro superior direito. O que é que eu identifico? Uma sepse secundária, infecção secundária de varicela, um paciente alérgico à dipirona. Então, o que é que eu já volto e falo? Faça paracetamol para o meu menino com febre, tá certo? Não faça dipirona, senão ele vai ter uma alergia e vai ser pior para mim. E faço as condutas que já tinham sido feitas antes. E a evolução? Na evolução desse meu paciente, ele evoluiu com persistência da hipotensão, tendo que iniciar epinefrina, e aí pontuou um ponto de Fênix, o lactato de 4 pela gasometria, e após 3 horas saiu os exames com INR maior que 1,5, plaquetas normais, e o fibrinogênio, o dedímero, estava previsto para sair no dia seguinte, ou talvez daqui a 2 ou 3 dias, tá? Que é a realidade da maioria dos hospitais. Mas ele fechou o choque séptico pelo Fênix. Então, demora um pouco, mas ele é bem sensível, tá? Ele é um bom teste diagnóstico, tá? Mas a triagem nós temos que pensar como fazer. E quais são as orientações? O critério de Fênix é diagnóstico, não é triagem, como a gente já disse. Não é mais para a gente usar a terminologia CIRS ou sepse grave. As condutas mantêm baseadas no sepse surviving, antibiótico em até 1 hora para choque séptico, até em 3 horas para sepse. Obviamente, gente, vamos lá. Isso tem no documento da SPP, isso tem no sepse surviving, mas vamos ser coerentes. Se eu estou identificando um paciente com sepse, eu não vou dizer, gente, vamos esperar dar 3 horas para fazer um antibiótico? Vamos fazer o mais rápido possível, tá? O que ele diz que é inadmissível passar desse tempo. Não está dizendo que é para a gente esperar esse tempo. Então, a gente faz o mais rápido possível, não passando desse tempo. Iniciar droga vasoativa pode ser em acesso periférico, como já foi dito na aula anterior. Muitas vezes fala qual é o melhor, epinefrina, norepinefrina. Na emergência, a gente, infelizmente, não tem toda a estrutura para poder definir qual é o melhor. Então, a gente acaba, na maioria das vezes, usando o que você tem mais segurança para fazer, né? O concentrado de hemácias não deve ser feito em pacientes com hemoglobina maior que 7. Isso é outra realidade bem importante. Beleza. Aí eu perguntei para a Nessi, bota um caso ou boto 2? Ela disse, só bota 2 que o segundo vai mais rápido. Eu disse, tá bom, vou tentar.
Dá tempo de fazer o segundo? Dá? Então, bora. O segundo eu botei um pouquinho diferente, gente. Aí é mais a nossa praia, de quem é lá da enfermaria do SEMEN. E nós vamos falar de uma outra coisinha que é bem interessante, que também faz parte da American Heart, que é um dos primeiros elos, que é o elo da prevenção. A prevenção em paciente internado se chama PIUS, Índice de Deterioração Clínica. Pediátrica, obviamente, por isso que é PIUS, né? Do adulto é o MIUS. E aí eu vou dizer uma coisa muito clara, quem já dei aula de PIUS, já falei, já treinei a equipe do Saving para PIUS, eu vou lhe dizer uma coisa muito certeira. O PIUS, ele não muda de 0 para 5. Ele não muda de 0 para 5. Ele é gradativo. Ele não vai ter um paciente com 0 virando 6 de uma hora para outra. Ele é 0, vira 2, vira 3, vira 4, vira 5, vira 6. É assim. Infelizmente, muitas vezes as pessoas não fazem direito, por vários motivos possíveis. A superlotação, problemas estruturais, mas a técnica é muito boa, tá certo? Vamos lá. O João, ele tem 6 anos, ele tem 20 quilos, ele encontra-se na enfermaria de um hospital terciário em tratamento de pneumonia, segundo o prontuário. A equipe de enfermagem está realizando o PIUS do horário. E deu 4. O paciente estava irritado, pontuou 2 pontos. Da parte neurológica, na parte cardiovascular, ele estava pálido, pontuou 1 ponto. E na respiratória, dispneico. Quando eu tenho um PIUS 4, eu tenho uma obrigatoriedade, a partir do PIUS 3, é obrigatório chamar o médico, independente da sua instituição. Tá? Alguns hospitais que têm time de resposta rápida, eles colocam, a partir de 3, chamar plantonista, e a partir de 5, chamar o TRE. Porque quando o PIUS é acima de 5, ele se configura como código vermelho. Tá? O PIUS 4, ele se configura como laranja, e o outro 3 com código amarelo. Quando dá 3, eu vou avaliar esse paciente de hora em hora. Tá? Eu tenho que repetir PIUS de hora em hora e o médico tem que vir imediatamente. Quando o PIUS é 4, eu tenho que fazer o PIUS de 30 em 30 minutos. E o médico tem até 10, 20 minutos para ir na emergência. E quando o PIUS é 5 ou acima, é imediato a avaliação médica. Imediato, tá? Por isso que muitos hospitais, quando tem time de resposta rápida, colocam o 5 para o plantonista, para o TRR, porque é o que está amparado nisso, até porque o plantonista tem outros afazeres também a fazer no plantão, tá? E a enfermeira diz, olha, era 2 e foi para 4, eu não sei o que está acontecendo, tá? O plantonista acionado disse que estava em intercorrência, mas que ele iria chegar no tempo adequado. 30 minutos se passou e ela viu o PIUS de novo. E aí ela liga desesperada para o TRR, dizendo que o paciente estava irritado, pontuando 1 ponto, taquicárdico, que pontuava 2, e uma dispneia com tiragem subcostal e bradipneia, que pontua 3 pontos. Nesse momento foi acionado o TRR e a gente foi chamado. Aqui é mais ou menos o PIUS, como foi montado em um dos hospitais que eu trabalho, mostrando, como eu falei, o PIUS 3, PIUS 4, PIUS 5, e a importância dessa deterioração clínica, tá? Os critérios, quando você vê de frequência cardíaca, ele bota em vigília e insônia, ele se separa. Uma das grandes críticas que às vezes a gente coloca é o intervalo de idade, tá bom? Você pega, por exemplo, de 13 meses a 3 anos com o mesmo bolo, tá? E isso a gente sabe que pode ter alterações. A própria frequência respiratória, quando você olha, a gente vê algumas críticas a fazer, tá? Mas esse foi o modelo implementado internacionalmente e acaba que é o que é utilizado, tá? Como eu falei, o PIUS é um marcador de deterioração clínica, um dos pilares da ARRA. Dificilmente um paciente aumenta o PIUS de forma súbita, cada hospital cria seu protocolo. E antigamente, o PIUS alterado ele poderia deflagrar uma CIS e abrir um protocolo.
Então, muitas vezes, um paciente estava na enfermaria, desculpa, e a enfermeira ia avaliar o pulso e via ele taquicárdico, taquipneico, estava com febre, e ela olhava e dizia assim, opa, isso é um CIS, vou chamar o médico, que pode ser sepse. Então, ela já acionava e dizia assim, gente, tem um paciente aqui que eu estou abrindo o protocolo de sepse, estou abrindo aqui o acionamento de uma possibilidade de sepse para você avaliar se vale a pena abrir o protocolo. E isso é uma das coisas que a gente vai ter que repensar como a gente pode trabalhar com essa equipe interdisciplinar. Porque muitas vezes nós médicos a gente passa pela enfermagem, a gente passa pela enfermaria, né? Mas quem está na enfermaria constantemente é a enfermagem. Então, a gente tem que trazer ela também para participar dessa definição de sepse. Tá? Beleza, então vamos de novo. É sistematização. Meu paciente chegou, vamos lá, qual é a impressão inicial do meu paciente? A aparência, vamos tick-off, tônus, interatividade, consolabilidade, olhar, fala. Respiração, o que é que eu quero ver na minha respiração? Se ele está dispneico ou eupneico. Ninguém vai contar muita coisa aí, é rápido, é uma avaliação de 20, 30 segundos. E a cor do meu paciente. O meu paciente estava hipotônico, não interagia por sonolência, tinha um choro, estava dispneia importante com um balancim, uma cianose de extremidades e pele mosqueada. Paciente que está chorando, parece morto? Graças a Deus, não. Mas um paciente cianótico, com pele mosqueada e com balancim, ele é um paciente de boa? Opa, espere ali na cadeira que daqui a pouco a gente lhe chama. Então, ele é o quê? Um paciente gravemente enfermo. Se ele é um paciente gravemente enfermo, qual é a minha conduta? Eu identifiquei o paciente gravemente enfermo. Minha conduta, sala vermelha, monitor oxigênio veia e ABCDE. E é isso que a gente fez. Quê? Chamar TRE. Tamo junto. Então, no ar, secreção em grande quantidade, foi aspirada as vias aéreas desse paciente, de respiratório, tinha uma frequência respiratória de 10. Saturando 80% em máscara de Venturi a 50. De novo, o oxigênio que é para botar é máscara de Venturi a 50? Porque uma das coisas que a gente mais vê é colocar máscara de Venturi a 50%, porque é o mais disponível nos hospitais. Mas a gente tem que botar o oxigênio na maior concentração possível. Então, máscara não reinalante. Tá certo? Beleza. Expansão simétrica, tinha uma tiragem subcostal, intercostal, retração de fúcula, batimento de asa nasal e balancim. Tinha uma ausculta com crepitação. Aí a gente para e pensa. Avaliei. O que é que eu identifico no meu paciente? Ele está eupneico? Vocês acham que é uma síndrome do desconforto respiratório ou é uma iminência de insuficiência respiratória? Beleza, também concordo. É uma iminência de insuficiência respiratória. Mas por que motivo? Por qual motivo? É uma doença do controle respiratório? É uma doença do parênquima pulmonar? É uma doença de via aérea superior, obstrução de via aérea superior ou obstrução de via aérea inferior? Ele tem crépitos. Então, eu tenho que pensar em doença do parênquima pulmonar. Então, lá vai nós identificar uma iminência de insuficiência respiratória por doença do parênquima. E o que é que eu fiz? Tentei botar uma máscara não reinalante. Mas, olha, meu paciente não subiu nada da minha saturação. De 80 foi para 84. Por que motivo? Porque ele perdeu o controle da respiração. E aí, o que é que eu tenho que fazer? VPP. Ventilação. Pressão positiva. E aí, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, porque é uma das coisas que eu mais vejo no hospital e chega a dar arrepios. Vamos lá. Ambu, nós temos 3. O ambu tem vários, né, mas normalmente nós temos 3. O ambu do adulto, o ambu pediátrico e o ambu neonatal. Ambu neonatal é para quem? Prematuro. Ponto. Ambu pediátrico, criança a termo até 18 meses. Ponto. Passou de 18 meses é ambu de adulto. E em algum momento eu falei que o ambu de adulto é para eu pegar o ambu e fazer assim, vum, apertar com toda a força? Não.
é para eu fazer o quê? O mínimo volume necessário para ter uma expansão torácica. Eu falei que a máscara, o ambu de adulto, eu vou usar a máscara do adulto? Não. Eu vou usar a máscara que pega o nariz e a boca e proteja o olho. Tá? Deu para entender isso? Beleza. Então, eu comecei minha VPP, minha saturação começou a subir, fui para 95, 99, 98, 97, 95, 97, ficou entre 95% e 99%. E olha que interessante, o meu paciente ficou totalmente entregue à ventilação. Se você me perguntasse nesse momento, François, qual é a frequência respiratória desse paciente? É a da VPP. Paciente, quando está muito desconfortável e você começa a VPP, o que significa? Quando ele cai a frequência dele para ficar igual a da VPP, significa que a VPP primeiro foi maravilhoso, porque ele era preciso para ele, e que agora você tem outro problema. Você vai ter que resolver isso, porque você não pode ficar com VPP pro resto da vida, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai entubar agora? Não, porque eu tenho que mandar preparar o material, não é de uma hora para outra. Então, eu falo o quê? Prepara o material para intubação. Nós vamos pedir uma gasometria, um raio-x de tórax posteriormente. E vou partir para o meu C, enquanto estão preparando o material. E aí lá vou eu, não sei. Tempo, uma frequência cardíaca de 145, um tempo de enchimento de 4, uma PA de 86/50. Pulso periférico fino, ausculta normal e um eletro com taquicardia sinusal. Vamos lá. Tem o distúrbio? Vamos lá, estamos no C. Tem o distúrbio de ritmo? Taquicardia sinusal, não. Provavelmente devido ao quadro infeccioso. Eu tenho pulso fino. Eu tenho tempo de enchimento capilar aumentado. Eu tenho taquicardia. Então, pelo pensamento da American Heart, eu estou diante de um paciente com choque. Se o meu paciente estava internado por pneumonia, é um choque de qual origem? Séptico. Se é um choque de origem séptico, o que é que eu vou fazer? Abrir protocolo, ringelactato, 10 a 20 ml por quilo, abrir protocolo sepsis inicial antibiótico ou trocar o antibiótico ou associar um antibiótico, tá? E isso é uma coisa importante. E aí, uma das coisas que estava discutindo até ontem no plantão é como a gente troca antibiótico e quando sai hemocultura que mostra que é sensível a uma coisa menor, a gente não desescalona, porque a gente fica naquele pensamento de tipo, mas está dando tão certo. Mas, gente, a gente está no ambiente hospitalar. Então, se nós estamos no ambiente hospitalar, a gente pode tirar. Se piorar, a gente volta. É o lugar mais seguro para fazer isso. Tanto é que né, você pode falar até melhor que eu, uma das coisas que a gente mais faz em ambiente hospitalar é desescalonar antibiótico EV para via oral. Mas eu sou obrigado a ficar 24 horas no hospital. Porque se voltar a ter febre, eu volto o remédio na veia. Do mesmo jeito, eu comecei um meropenem, saiu sensível a cefepime, troco para cefepime. Ah, voltou a fazer febre, tá bom, volto o meropenem. Ele está sob cuidados médicos, ele está sob vigilância, então dá para a gente fazer isso, tá bom? Beleza. No meu D, o meu paciente tinha um Glasgow de 7. Uma abertura ocular de 1, verbal 2, movimento 4. A pupila era isocórica fotorreagente, tinha um DX de 35. O que é que eu identifico no meu D? Um rebaixamento de sensório, onde uma das causas pode ser hipoglicemia. E o que é que eu faço? Faço um flush de glicose de 0,5 a 1 grama por quilo no meu paciente. Se responder e melhorasse o Glasgow, oh, coisa boa. Isso não foi da pneumonia, isso não foi do septo. Ele está rebaixado por uma hipoglicemia porque ele não comeu direito. Seria maravilhoso. Eu fiz o flush de glicose, melhorou a glicemia, mas meu paciente continuava com Glasgow baixo. Eu já tinha o pensamento de entubar por conta da perda do meu controle respiratório. Somado com o rebaixamento sensório com Glasgow baixo, aumenta ainda mais a minha certeza que eu estou no caminho certo, que é a intubação desse paciente. Tá? Beleza. E na exposição,
Ele tem uma temperatura de 39,5. Vocês viram que eu gosto de 39,5, né? Os dois casos tinham 39,5. Uma pele mosqueada com cianose de extremidade, que estava melhorando depois que eu iniciei a ventilação com pressão positiva. E o que é que eu identifico nisso? Uma hipoperfusão tecidual por sepse / hipoxemia, tá? Beleza. E aí, agora eu vou conversar com a família, né? Eu fiz tudo isso sem conversar com a família, vamos agora conversar com a família, fazer o sample. E lembrando, S de sinais e sintomas, o A de alergia, o M de medicamento, o P de passado médico, o L de última dieta e o E de episódio recente. A história do meu paciente, ele estava com febre há 5 dias, com tosse produtiva fazia 1 semana, internado há 4 dias em uso de ceftriaxona, negava alergia, ele usava ceftriaxona, mas sem remédios em casa, previamente rígido, última dieta fazia 3 horas, mas não estava aceitando bem, o que justificava a hipoglicemia dele, e iniciou dispneia faz 2 horas, associado com o retorno da febre ontem, visto que ele estava já há 48 horas afebril e voltou à febre. Qual é minha identificação? Eu volto com a certeza absoluta que eu estou diante de um paciente séptico por pneumonia e com insuficiência respiratória aguda. Vou fazer o antitérmico e reavaliar o meu paciente. Durante a VPP, o paciente ficou totalmente entregue, como eu disse para vocês, frequência respiratória igual a da VPP, subiu a saturação para 95%, 97% e ele foi entubado. Qual o tamanho do tubo? E aí uma coisa que o intensivista fala muito e fala com razão. Tubo com CAF. Tubo é com CAF. Só tem 2 motivos de fazer tubo sem CAF. Neonato, tá? E paciente com obstrução de via aérea superior. E mesmo assim, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: entube com a do CAF e não enche o CAF, tá? E aí, como eu escolho o tubo? Idade sobre 4 mais 3,5, tá? Onde é que eu fixo o tubo? 3 vezes o tamanho do meu tubo, tá certo? Feito o antitérmico EV, foi discutido com a CCH e acrescentado vancomicina ao quadro do meu paciente, já que ele já estava usando ceftriaxona. Ele evoluiu com diminuição da pele mosqueada e com resolução da cianose em extremidades. Mesma coisa, baseado no pensamento anterior, meu paciente tinha febre, tinha taquicardia, não tinha taquipneia, tinha bradispneia, que não é critério de CIRS, tá? Mas ele tinha evidência de infecção, então ele tinha um quadro de sepse. E baseado no Fênix, ele já tinha 3 pontos. O paciente já chegou mais grave. Ele tinha o quadro respiratório associado, ele tinha o Glasgow alterado, e aí ele pontuou 3 pontos. Aguardando o lactato, a PAM estava normal, e o PIOS do paciente, quando o TRR chegou, era de 9, porque ele estava letárgico, cianótico e bradipneico, tá? O paciente evoluiu sem hipotensão, o lactato de 11 pela gasometria, já tinha fechado o choque séptico, né? Após 3 horas saiu novos exames, o INR mal que 1,5, plaqueta normal e fibrinogênio. Considerações. VPP, quando a gente faz, é uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Utilizar um ambu de adulto nesse paciente. Fazer uma sequência rápida de intubação. Como foi dito na aula passada, hoje, preferencialmente, a gente prefere tentar fazer uma ketamina, porque midazolam tem efeito hipotensor. Saber os sinais de insuficiência respiratória. Uma taquipneia importante, uma bradispneia, um desconforto respiratório extremo, uma taquicardia, bradicardia. Eu gosto muito de pensar, porque para mim é mais fácil, vindo de baixo para cima. O que é um desconforto leve? Tirar de subcostal e intercostal. O que é um desconforto moderado? Com retração de fúrculo. O que é um desconforto grave? Com batimento de asa de nariz. O que é um sinal de iminência de insuficiência respiratória? Balancinha e gemência. O que é sinal de insuficiência respiratória? Cianose e bradipneia. Eu acho que, para mim, fica mais lógico seguir esse caminho de baixo para cima. E aqui é só uma orientação básica para a gente, tipo, tem uma obstrução de via aérea superior, eu tenho uma obstrução de via aérea inferior. O sintoma que o sinal que chama a minha atenção é o sibilo. Normalmente, para esses casos, a gente começa um aerolim, tá? Um broncodilatador. Obstrução de via aérea superior, a gente tem como sinal marcante o estridor.
Nesses pacientes, a gente vai fazer uma nebulização com adrenalina e considerar um Andex. Uma doença de parênquima pulmonar, o sinal é a crepitação. Obviamente que a gente tem que ver melhor, mas nesses quadros a gente não tem como tomar conduta imediata. Geralmente vai ser no sample que a gente vai ter uma melhor ideia para ver se é uma doença de parênquima pulmonar de causa infecciosa como a pneumonia, mas pode ser, por exemplo, uma doença cardíaca fazendo edema agudo de pulmão, né? E a doença do controle respiratório, que é aquela que eu tenho uma ausculta pulmonar normal associado com alteração, ou associado com mudança do meu padrão respiratório, seja ele um bradiapneia, um Cheyne-Stokes ou um Kussmaul associado. Nesses casos, se eu perco o controle da respiração, o que é que eu tenho que fazer? Assumir o controle. Eu assumo o controle através da AVPP, tá? Gente, eu espero que tenha dado para entender isso. Eu tentei fazer um quadro de sistematização para vocês entenderem a questão do atendimento. A gente tem muitas dúvidas ainda como vai ser daqui para frente. Eu acho que teve uma mudança quando a gente discutiu até enfermaria junto com o Dr. Robério. Eu acho que foi uma mudança muito benéfica. Eu acho que vai ser uma mudança muito boa. Por vários motivos. Acabou aquele negócio de dizer que se eu fecho o sepsis, eu vou tratar a enfermaria. Ele é muito categórico. É sepsis, você vai para UTI. Acabou-se isso. Ah, mas no tal hospital a gente não manda porque não é perfil desse hospital. Não existe perfil de cada hospital. Se é sepsis, é sepsis. O que a gente sabe é, se não tem vaga de UTI, é outra história. Mas critério de UTI para a gente solicitar, tem que solicitar. Tá? Então, eu acho que os critérios foram muito bem colocados. Então, eu acho que o futuro vai ser muito bom.